Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre a relação da família e a escola e como a pandemia mostrou um pouco da fragilidade que temos nesse sistema. Pensando nessa maneira, nós temos duas etapas. A primeira, naturalmente, pré-pandemia, então eu chamo até março de 2020. A gente tinha um cenário, e aí eu vou separar aqui um pouquinho escolas particulares de escolas públicas. Para as escolas particulares, o cenário antes da pandemia era um pouco de funcionamento da escola no que eu vou chamar de piloto automático. Por que piloto automático? Porque as famílias responsáveis, quem estivesse com as crianças e adolescentes, acabava deixando esses indivíduos num ambiente seguro, aonde eles recebessem os conteúdos necessários para o desenvolvimento da vida em geral. E aí a gente tinha um cenário onde era bem delimitado a família passando alguns valores e a escola focada mais em competências socioemocionais. Para as escolas públicas, embora as expectativas talvez fossem as mesmas, claro que havia talvez um pouco desse mesmo piloto automático, mas as escolas públicas elas sempre foram muito mais impactadas por todas as movimentações políticas e sociais. Então, quando a gente pensa num aspecto um pouco mais amplo, nós temos impacto, por exemplo, para a escola pública nas questões de uniformes, materiais, também a questão de merenda, que é tão importante, e também o impacto que essas escolas têm quando nós falamos de movimentos sociais e, por exemplo, greve de professores. A gente, inclusive, até semana passada, estávamos com greve em escolas públicas em Belo Horizonte. As crianças ficaram durante quase um mês sem aulas. Então, tudo isso acaba gerando um certo tipo de impacto que nós não víamos nas escolas particulares e não vemos nas escolas particulares. Tudo isso acabou me levando a questionar um pouco qual é o papel da escola dentro da sociedade. E eu tenho que confessar que eu fiquei bastante surpresa, porque eu encontrei inúmeras correntes de pensamentos, inúmeras filosofias, mas uma coisa eu tive certeza: nós temos um currículo básico definido com conteúdos que precisam ser passados para os estudantes de qualquer maneira, e as escolas não podem fugir desse limite de conteúdos. Só que aí, vamos pensar então, panorama março de 2020, veio a pandemia e as escolas fecharam. Quais foram os impactos maiores percebidos nesse momento? Primeiro que, vamos começar pelo básico, escola mais família e, em muitos casos, mais trabalho. Então, escola, família e trabalho acabaram passando a ocupar o mesmo espaço físico e o mesmo espaço de tempo. Nem todas as famílias tinham a disponibilidade para ter diversos ambientes em casa aonde as crianças pudessem ter essa disponibilidade. E aí, qual se tornou a situação? Primeiro, famílias cujos responsáveis continuavam trabalhando e não tinham mais onde deixar os filhos. Outra questão foi pessoas que eventualmente pararam de ter a renda para pagar uma escola. Nós tivemos também que enfrentar escolas despreparadas para este atendimento online, virtual. E, finalmente, questionamentos por parte dos pais de crianças menores que se perguntavam: por que eu tenho que continuar pagando o mesmo valor para o meu filho pequeno ter 1 hora de aula por dia, onde eu tenho que ajudá-lo porque ele não tem autonomia e eu continuo pagando a mesma coisa? Então isso também levou a um questionamento e, inclusive, na educação infantil, uma grande evasão. Teve muitas famílias que optaram por tirar as crianças da escola particular e, eventualmente, procurar até vagas em escolas públicas somente pela questão da obrigatoriedade que existe da criança a partir de 4 anos estar na escola. E aí, claro, a gente acaba vendo alguns momentos. Então, por exemplo, as escolas particulares, elas acabam tendo uma estrutura um pouco mais ágil
e se adaptaram mais rápido, não necessariamente bem, mas mais rápido. Então, com recursos tecnológicos, com treinamento para os professores, contratação de softwares específicos, enfim, o que tinha que ser feito para dar continuidade. Até porque, vamos lembrar que no início todo mundo pensou que já já a gente volta, e o já já foi se estendendo. Isso também causou um tremendo impacto na educação pública. Não vamos esquecer que a maior parte dos nossos professores e estudantes no Brasil está na educação pública. E aí nós tivemos um grande problema, porque é um sistema muito mais lento, muito mais pesado para as mudanças. Então, nós tivemos a questão já da estrutura ser mais demorada. Então, num primeiro momento, escolas com quem eu conversei começaram a estruturar a sua continuidade com um sistema de vai e volta de papel. Então, a escola imprimia os conteúdos da semana, os pais retiravam na escola, levavam para casa e na semana seguinte trocavam, levavam os resultados feitos e traziam as novas tarefas para aquela semana. Isso em muitos estados demorou bastante tempo. Vamos pensar que estivemos com escolas fechadas 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio. Então imagina isso acontecendo durante meses e meses. Qual foi o impacto na aprendizagem? Por outro lado, depois alguns estados começaram a distribuir meios eletrônicos para as famílias. Agora, imaginem vocês que nós temos também famílias que têm mais de um filho e que tinham um meio eletrônico, um celular ou um tablet para ser compartilhado no mesmo horário de aula online para 2 ou 3 filhos. Então, isso tornou a questão da aprendizagem extremamente difícil e desafiadora. Com todo este cenário, o que ficou bastante evidente? Primeiro, a questão de que o como mudou. Os meios mudaram, as ferramentas mudaram. Então você percebe que o modelo de aula foi transposto do meio presencial para o meio digital, mas isto foi apenas o meio. O que eu percebi com a maioria das pessoas com quem eu conversei, tanto de escolas públicas como de escolas privadas, é que o que é o conteúdo não teve praticamente mudanças. Foram simplesmente feitas transposições de aulas que eram presenciais para aulas online. O que isso trouxe? Primeiro que as escolas tiveram que incorporar alguns temas. Então, por exemplo, meu filho estava no 4º ano, no ano passado, do Fundamental 1, e aí eles tiveram realmente a inclusão de várias coisas relacionadas à Covid. Então, aprenderam um pouco sobre a doença, conversaram um pouco sobre o que estava acontecendo, mas as escolas acabaram incorporando esse tema, inclusive tratando questões de doenças e vinculando com conteúdos do ano, mas também as escolas passaram a ter que fazer um acolhimento psicológico, emocional, tanto dos próprios professores, que estavam no momento de muita transição e efervescência ali das coisas, como para os próprios alunos, durante o processo de aulas e depois quando foi feita a retomada presencial. Então, realmente, eu diria que esse período não foi nada fácil, principalmente quando a gente fala de lideranças escolares e de gestão, porque foram pessoas que tiveram um impacto muito grande no seu modo de trabalho e na agilidade com que as decisões eram tomadas. Havia coisas que mudavam diariamente, então foi um momento de muita rapidez para a tomada de decisão, de muitas mudanças ao mesmo tempo, enfim. Em 2020 foi feita uma pesquisa com professores do Brasil. O título da pesquisa foi A Situação dos Professores no Brasil durante a Pandemia. E o resultado foi bem interessante, porque mostrou o grande envolvimento naquele momento das famílias na vida e no desenvolvimento educacional dos seus estudantes, né, dos que estavam em casa. E não apenas a questão de interesse, mas também pelos estudos, naturalmente, mas também a questão de dedicação de tempo e recursos para que esse desenvolvimento, essa aprendizagem acontecesse.
Nas famílias com estudantes em escolas particulares, o envolvimento chegou a 58% das famílias entrevistadas. E para as escolas públicas, o índice foi da ordem de 36%, que são números bastante altos e um resultado bastante positivo. A grande questão que os professores perceberam nesse envolvimento foi que para as crianças menores, então eu imagino ali até um Fundamental 1, né, que são crianças que vão até o 4º ano, entre 9 e 10 anos de idade, havia uma maior participação. E isso ajudou muito o desenvolvimento dessas crianças. Por outro lado, as famílias responsáveis, imaginando que os maiores já tinham maior autonomia, acabavam deixando essas crianças ou crianças ou estudantes, né, quando a gente fala de adolescentes, ensino médio e tal, acabavam percebendo ou imaginando que essa faixa etária já tinha mais autonomia, então ofereciam menos ajuda, e aí o que acabava acontecendo era que não havia o desenvolvimento e não havia interesse, e esses estudantes acabavam não fazendo o que tinham que fazer. Então esse já trouxe uns resultados bem interessantes e que mostraram essa fragilidade do sistema anterior do não envolvimento das famílias. Agora em 2021 foi feita uma pesquisa pela Universidade de Nebraska nos Estados Unidos, justamente para também estudar do ponto de vista dos professores como se dá o aprendizado através da parceria família-escola. O que ficou muito evidente e que foi muito interessante é que a maior parte das escolas tem o que a gente chama o foco centrado no aluno. E o que acontece? Isso realmente faz parte da fragilidade do sistema. Quando o foco é centrado no aluno, o sistema acaba esquecendo que o espaço familiar e a convivência familiar também são oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, tanto de competências socioemocionais como também de competências de conteúdos na vida prática de todo mundo. Ficou muito evidente o grande sucesso que tem quando a escola e família trabalham em parceria para o desenvolvimento. E o que se percebe como obrigatório, digamos, como características para essa relação trazer esses benefícios? Primeiro, tem que haver uma comunicação aberta, fluida e contínua entre responsáveis, familiares, etc., com a escola. E todos os planos de desenvolvimento, eles são o que a gente fala hoje, que é a palavra que está na moda, eles são co-criados, criados em conjunto. Isso vai acabar trazendo benefícios enormes. Por quê? Porque cada agente vai entrar com a sua dose de conhecimento sobre aquele estudante e poder, de certa maneira, também já começar a trabalhar num plano mais individualizado de desenvolvimento. Então isso é extremamente interessante, e as escolas que já praticam este tipo de modelo trazem grandes vantagens, como, além do desenvolvimento do aprendizado de uma maneira mais consistente e sólida, também o desenvolvimento da saúde em todos os aspectos, saúde mental, saúde psíquica, saúde física, enfim. Pensando em saúde do ponto de vista amplo. Com a pandemia, nós percebemos, e isso são notícias, né, por aí, que houve perdas da ordem de 2 a até mais do que 4 anos para estudantes em diferentes níveis. Eu exploro isso em alguns posts do meu Instagram essa semana. Mas nós tivemos, por outro lado, uma maior participação familiar, ou uma entrada também da questão familiar nas escolas, como por exemplo com o movimento Escolas Abertas, que se espalhou pelo Brasil inteiro, que de certa maneira já começou a levantar um pouco questões da escola
dentro do ponto de vista da família. Então já começou a haver um pouco essa entrada, mas ainda vemos esse movimento de forma bastante tímida. E há especialistas que hoje, com essa defasagem, estão falando de começar a trabalhar a aprendizagem de forma individualizada. Na verdade, eles não estão, não é uma tendência nova, isso já existe, já é falado do ponto de vista de educação. Grandes professores do mundo já falam da questão do ensino individualizado, mas além de que isso é de difícil implantação para o sistema que nós temos, então isso ainda vai ser um processo de adaptação, eu vejo que tem um ponto positivo. Isso já se assemelha bastante à tendência que vem acontecendo no mercado corporativo, aonde os planos de desenvolvimento já são tratados cada vez mais de forma individualizada. Então você tem empresas oferecendo grandes plataformas com diferentes conteúdos de outras diferentes plataformas e fazendo realmente uma gestão customizada, individual, para as necessidades de desenvolvimento de cada um. Porque embora sejamos todos iguais perante a lei, também somos todos diferentes. Eu acho que a grande tendência é essa, e quanto mais nós percebermos esse envolvimento da família no processo educacional básico, mais a gente vai conseguir evoluir na questão do alinhamento ainda mais para o futuro e mercado de trabalho futuro. Então eu deixo a reflexão para vocês.